Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast do Função Autonômica. Aqui nós discutimos a saúde e a doença sob o ponto de vista da função autonômica, ajudando na sua jornada para entender como transformar o sistema nervoso autônomo em uma ferramenta poderosa para finalmente entender o paciente de uma vez por todas. Eu sou Felipe Amatuzzi, fisioterapeuta, osteopata, professor e PhD. E nesse episódio nós vamos falar sobre dores do ombro. O que fazer com as dores do ombro? Dores no ombro, tá? Via de regra, é o que nós vamos comentar hoje sobre dores no ombro. E é uma dúvida recorrente que a gente tem dos alunos sobre o que fazer com pacientes com dores no ombro, o que eles têm, enfim, etc. Quais seriam assim os principais problemas, enfim, o que fazer com esses pacientes. E eu selecionei algumas dessas perguntas dos alunos para passar aqui para vocês e tentar responder algumas delas, né? E à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem colocar e escrever, tá? Pessoal do Zoom, clica, digita aí e a gente vai estar respondendo para vocês. Maravilha. Bom, quem quiser participar pelo Zoom, pessoal do Instagram, corre, clica na bio. Lá tem o grupo do Telegram e lá do grupo do Telegram tá lá disponível para você participar aqui também. E eu faço a transmissão aqui pelo, pelo Instagram também. Muito bem. Então vamos lá. Bom, uma das primeiras perguntas que eu recebo é assim, por que os ombros doem tanto? Por que os ombros doem tanto? E essa é uma pergunta relativamente simples de responder, né? Quando a gente pensa em sistema musculoesquelético, a gente tem inúmeras possibilidades de uma articulação gerar dor ou disfunção, ou seja, ou doer mesmo, né? Falando mais especificamente sobre dor. Então vamos lá. A primeira coisa é que é uma articulação, na verdade, muito mais que uma articulação, um complexo articular. Então são várias articulações em uma só. E isso, digamos assim, é uma coisa mais básica. Para algumas pessoas pode não ser tão básico, mas entenda da seguinte maneira. Você tem de 4 a 5 articulações que tem que trabalhar em conjunto para que um movimento do ombro ocorra. Então, quando algumas dessas articulações entram em falha biomecânica, ou seja, por uma disfunção, ou por, enfim, por um trauma, qualquer coisa que seja, quando isso ocorre, uma das articulações sentirá sobrecarregada em detrimento da outra. Tá? Quais são as articulações que normalmente elas são sobrecarregadas? A principal, a glenomeral. A glenomeral é a articulação que mais sobrecarrega ou mais é sobrecarregada quando a gente tem um problema no ombro. Né? Em seguida, via de regra, é a acromioclavicular. Então vamos lá. Quando uma articulação é sobrecarregada devido a outra, uma das coisas que ela pode estar apresentando é dor. Então, o paciente acaba tendo dor na glenomeral. Na glenomeral, possivelmente é a articulação que você vai encontrar onde mais apresentam dores nos pacientes, problemas de ombro. Então, é a articulação preferida da dor estar se instalando. Porém, além da dor, outras coisas indicam para a gente que aquela articulação está sofrendo. A outra indicação normalmente é algum sinal de artrose. E esse sinal de artrose que é dado, ele costuma ser uma degeneração de alguma parte da articulação. Então ele pode dar uma artrose glenomeral, ele pode dar uma artrose acromioclavicular, que é bem comum, né? Então isso também são normalmente sinais de sofrimento do ombro. Então o ombro está com alguma parte problemática que não está conseguindo assim ser
trabalhado de maneira adequada. Então, aquela parte está em sobrecarga em função de outra que não está. Então, isso é razoavelmente simples. Veja, você vai pedir para o paciente fazer uma abdução, uma flexão, e se essa dor normalmente aparecer entre 80 e 120 graus, mais ou menos, tá? Normalmente, lembra, dor em geral aparece mais na glenohumeral. Eu suspeito de um problema na clavícula. Na clavícula, ela trabalha mais durante essa angulação de movimento e ela pode ser de fato a que está causando aí um grande transtorno para os nossos pacientes. Então, é como se eu tenho um problema no sistema musculoesquelético, a dor no sistema musculoesquelético, por exemplo, e o próprio problema também está no sistema musculoesquelético. Então, isso é aqui acaba acontecendo, tá? Então, via de regra, quando os problemas estão do próprio sistema musculoesquelético, é mais ou menos assim, ó. Só para dar uma dica aqui feroz. Então, vamos lá. 3 passos para examinar a articulação do ombro ou complexo articular do ombro. Primeiro, peço para fazer uma flexão, né, total do ombro ou uma abdução do ombro. Se a dor aparecer primeiro entre 0 e mais ou menos 80 graus, tende a ser um problema da articulação glenohumeral. Ou seja, quando eu falo tende a ser o problema, é a disfunção. A glenohumeral possivelmente está em disfunção. Então, primeira coisa. Se você tem essa articulação entre 80 e 120 graus, as disfunções musculoesqueléticas tendem a estar na clavícula. E quando eu falo clavícula, aí você vai ter que examinar a clavícula em si, a externo-clavicular e a acromioclavicular. Então vai ter que ser feita uma pesquisa do sistema musculoesquelético nessa relação. E se a dor ela começa a aparecer de 120 graus em diante, lá no final da amplitude, por exemplo, a tendência é de ser alguma coisa relacionada com a escápula. E aí, aqui vem o detalhe. Se a escápula tem um problema, eu vou precisar pensar em todos os músculos que fazem a conexão com a escápula. E essa aqui é uma premissa básica para você tratar o ombro. Você vai precisar saber os músculos que estão inseridos na escápula. E ponto. Não tem muito para onde correr. Tá? Então, essa é a forma, digamos assim, clínica mais conhecida para você examinar se tem um problema no ombro dentro do próprio sistema musculoesquelético. Mas existem outras inúmeras possibilidades de problemas no corpo que geram dores no ombro. Então, talvez essa seja a mais básica. E olha, básica, mas muita gente ainda não sabe. Porque o básico do ombro, via de regra, é as pessoas acharem que o paciente tem uma tendinite, ou bursite, etc., e que isso vem por uma falha do manguito rotador. Então, se você ainda acha que uma dor no ombro pode vir por um problema do manguito rotador e você insiste em ficar fortalecendo o manguito rotador como terapêutica, né? E achando que isso vai melhorar o paciente, eu sinto lhe informar que você está atrasado assim, uns 25 anos, pelo menos, em atendimento. Ok? Dentro do próprio sistema musculoesquelético, se eu pensar só no sistema musculoesquelético em si, examinar só dentro dele, tem inúmeras outras possibilidades, que foram essas 3 que eu comentei. Repassando, glenohumeral, 0,80 graus, clavícula, 80 a 120, e acima de 120 a gente vai ter a escápula torácica. Muito bem. Então essa é a primeira questão. A primeira coisa que você normalmente aprende quando você está
estudando fisioterapia, estudando osteopatia, estudando ortopedia, enfim, estudando o que quer que seja alguém que tenha dor no ombro, você quer entender primeiro o local onde dói e se lá tem algum problema. Ok, você faz diagnósticos diferenciais, etc., que nem sempre acabam ajudando, acabam colocando você, por exemplo, com um paciente que tem uma tendinite, aparece a tendinite lá, e aí ele cria uma coisa na cabeça que a tendinite é o problema dele. Isso é uma falha muito grave, né? E muitas das vezes a gente tem que lutar contra esse conceito. Ou seja, a gente tem pessoas que têm tendinite, aparece no exame, mas qual que é o problema? Não é a tendinite a causa. Isso é simples de entender, não é a tendinite que é a causa das dores no ombro, né? A gente tem que entender o que está causando essa tendinite. E o que causa essa tendinite, via de regra, se pensa em uma disfunção biomecânica. Ou seja, eu tenho um problema que trava uma articulação de um lado e força a outra por outro lado. Ok, isso é uma maneira de raciocínio. Porém, sinto lhe informar também que existem muito mais coisas além disso. E essas coisas, além disso, né, a gente começa a verificar que, via de regra, elas acabam sendo muito mais efetivas quando você quer tratar um paciente que tem a dor no ombro. Tá? Então, essas são, digamos, algumas das questões. Então, por que o ombro dói tanto? Porque o ombro é um complexo articular que pode dar muito problema, a gente usa muito. Então, toda uma questão biomecânica. Ok, já venci essa. Agora, o que pode causar mais problema ou mais dor no ombro? Porque o ombro possui muitas questões de dores referidas ao ombro. Então, vamos lá. Eu posso ter problemas na articulação, tá? Mas eu posso ter a famosa trapesalgia, que o paciente bota a mão aqui. O pessoal do curso do função, quando a gente fala do VARC, esse é o movimento que o paciente faz para se identificar. Ele faz assim. E esse movimento aqui. Ó, de novo. Bota a mão aqui e faz isso. Ou contrário, ou com as duas mãos. Quando ele faz esse determinado movimento, eu vou pensar muito mais em um problema no trapézio do que um problema no ombro. Quando o paciente tem problema no ombro mesmo, cintura escapular, e aí vamos começar a diferenciar isso, ele normalmente coloca a mão aqui, ou ele vai colocar a mão bem na articulação. Isso pode ser uma bobagem, mas muita gente se confunde. Muita gente confunde uma trapesalgia com um problema na articulação. Isso faz toda a diferença, tá? Porque uma trapesalgia, a tendência dela é você praticamente não pensar em um problema do próprio ombro. Você já vai pensar em um problema em outra estrutura. Mas quando a pessoa tem um problema no ombro, que dói o ombro, ela põe a mão no ombro, põe a mão no braço, eu já tenho que também pensar no sistema musculoesquelético junto, tá? Mas a trapesalgia, botou a mão no trapézio, o paciente põe a mão no trapézio aqui, eu já não penso tanto mais no ombro. Eu penso mais em outros sistemas associados. Quando eu falo não penso no ombro, eu quero dizer que eu não penso no componente musculoesquelético da dor do ombro, tá? Então, fica essa diferenciação para vocês entre a relação do problema do ombro mesmo, da articulação que ele coloca a mão, e um problema que ele põe a mão aqui no trapézio. Não deixem de fazer essa diferença. Vocês estão assistindo às lives aqui, vocês do Instagram e vocês aqui do Zoom, tá? Não deixem de verificar isso no seu paciente amanhã, sexta-feira. Maravilha. Ok. Ou amanhã, quando você estiver assistindo, porque isso aqui vira podcast, vira vídeo do YouTube, então vocês podem estar assistindo também depois, né? Você pode estar assistindo isso aqui em outro horário. Então, seu próximo paciente, você não esqueça de fazer isso. Muito bem. Uma outra pergunta
muito frequente que os alunos fazem é como saber as causas das dores do ombro. Da onde vem esse negócio, tá? Então vamos lá. As dores no ombro, elas podem vir de vários sistemas corporais diferentes, vários. E a gente tem que estar atento a eles. O primeiro sistema corporal que aparece é o sistema musculoesquelético, a gente já explicou. E ele normalmente está associado muito a um movimento, tá? E quando você tem uma dor associada ao movimento, por exemplo, a primeira recomendação que a gente faz é quando a gente está trabalhando com um conceito de função autonômica, é fazer o teste do mapa cinesiológico. Primeira coisa. Então a pessoa tem uma dor à abdução do ombro. Ele tem uma dor na abdução do ombro, eu vou querer saber se existe uma relação de primeiro ou segundo neurônio com aquele movimento. E aí isso eu incluo, né, toda a relação simpática associada a esses movimentos, associada ao deltóide, associada ao bíceps, né, associada aí aos principais músculos motores desse movimento. Então, os testes são simples, né? Basicamente vai fazer um movimento, vai tocar a espinhosa e isso tem que melhorar alguma coisa. Ele tem que melhorar um padrão de movimento, ele tem que melhorar a dor, ele tem que melhorar alguma coisa, tá? Pensando isso como primeiro neurônio e como segundo neurônio eu vou palpar o processo transverso, tá? E aí normalmente isso vai acabar dando algum resultado. Se isso tiver alguma relação, você precisa trabalhar a via autonômica, que ela está atrapalhando a biomecânica daquele movimento do ombro. Tá? Então, isso é importantíssimo ser feito. Então, basicamente, quem sabe as técnicas manipulativas vai lá e vai mexer nesses níveis cervicais, etc. Vai examinar e vai tratar isso. E aí você descobre, por exemplo, que tem algum problema do sistema musculoesquelético. Aí depois de arrumar essa inervação que você vai lá no sistema musculoesquelético. Então essa é uma sequência, tá? Agora, você fez essa relação e não não melhora a dor, tá? Quando isso acontece, tá? Você tem que examinar outros contextos de outros sistemas. Então, por exemplo, uma dor ao movimento aqui, ele pode estar associado com o sistema facial. Facial, professor, como assim? Das fáscias? É, esse mesmo. O sistema facial, ele costuma dar muito problema no ombro. Muito, 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 muito. E aqui uma dica preciosa para vocês. Presta atenção. Essa dica aqui, muita gente vai usar no próximo atendimento. Se você fez um mapa cinesiológico, não deu repercussão, não acertou, ou seja, ele não é o que explica aquela dor ao movimento, ok? Fez os testes biomecânicos de mobilidade, etc. Não tem disfunção, não explica, você vai partir para o próximo ponto, que é a fáscia. E aí a fáscia, ela normalmente, olha que interessante, ela está relacionada ao membro superior. Ah, olha aí, ó. Veja que interessante. Você tem uma relação que é de um eixo central para a periferia, que normalmente está associada à parte autonômica e à parte biomecânica ali. Mas se eu colocar uma parte facial, o que eu costumo verificar é que a tendência é que os problemas vêm dos membros superiores aí. Então eu já começo a pensar em face da mão, face do antebraço, face do braço, fáscia peitoral. Então existe toda uma cadeia facial que quem já domina um pouco ela vai poder estar trabalhando isso. Então essas são, digamos assim, linhas de suspeita que você tem quando existe um problema dentro do sistema musculoesquelético. Tá? E isso normalmente, não esqueça, isso normalmente está diretamente associado a problemas do movimento. O movimento do ombro dói.
movimento do ombro dói. Tá? E quando o movimento do ombro dói, essas são, digamos, os principais problemas. Como eu falo lá no Função, para quem é aluno, eu falo assim, esse é o vizinho próximo. Esses são os vizinhos próximos que a gente tem que estar trabalhando. Tá? Existem outros vizinhos à distância que podem ser verificados? Podem. Só que quando eu começo a falar dos vizinhos à distância, a gente começa a viajar na maionese, a gente começa a fazer um monte de possibilidade que às vezes, para você achar uma dessas, você achou 10 dessas primeiras que eu passei. Então, o que eu costumo fazer? Vamos começar a trabalhar primeiro com o que é mais palpável, primeiro com o que você normalmente vai ter mais problema. Tá? Então, dores ao movimento vão ter essas relações. Ok? Show de bola. Muito bem. Então, dentro dessa primeira linha de perguntas e respostas, eu tenho aqui já uma pergunta aqui feita pelo André Campos aqui pelo Zoom. Quando você suspeita de disfunção de crânio ou visceral, como esôfago e garganta, isso aqui eu vou comentar mais para frente, tá, André? E aí a gente já comenta mais sobre isso. E como você gosta de trabalhar as fáscias, beleza. Fácil, pessoal, cada um tem um jeito de trabalhar e escolha o que você gosta, o que dá mais resultado para você. Ok? Quando eu falo que escolha o que dá mais resultado para você, pode parecer uma coisa assim, poxa, mas não tem evidência sobre isso, etc. As evidências, muitas vezes nisso, elas são bem ruins e fracas. Né? Não se tem muito sobre isso ainda. Tá? Bom, o que eu gosto de usar como técnicas, eu uso as técnicas baseadas no Stecco. Tá? Que seriam aquelas linhas faciais, linhas biomecânicas faciais, que em tese é o que hoje tem maior grau de evidência, é o que eu gosto mais de trabalhar. Então vai lá, pega lá com o dedo, solta, tem aquelas linhas de trabalho que você precisa fazer e aquilo que acaba dando resultado. Tá? Tem outros métodos? Tem. Ó, o próprio André colocou o uso do método Busquet. Tá? Eu não tenho experiência com o método Busquet, muita gente faz. E beleza, para mim não importa muito. Eu não costumo dar muita ênfase aqui para técnicas de tratamento. Tá? Técnica é uma arte que você acaba desenvolvendo. Cada paciente acaba sendo um misto das artes que você acaba utilizando. Tá? O que me importa mais aqui nas lives e nos ensinos é de fato o raciocínio que você tem que ter para chegar que aquele sistema é um sistema problemático. E aí como você vai intervir é muito pessoal, tá? Então aí você pode estar utilizando as técnicas que você achar mais interessante, beleza? Muito bem. E como que eu sei, por exemplo, que a causa da dor pode vir de outros sistemas? Então vamos lá. Lá vem uma outra dica aqui importante. Você pode suspeitar de outros dois sistemas quando você tem dor no ombro. Um sistema é o sistema neuromeníngeo, tá? E o segundo sistema é o sistema visceral. Então vamos lá. Quando eu tenho uma relação do sistema neuromeníngeo, presta atenção quem já tem uma noção da utilização da função autonômica. É assim, ó. Quando suspeito de neuromeníngeo, o paciente faz esse movimento aqui para mim. Aqui, ele vem da cabeça, passa a mão pela coluna e pega na base da coluna, pegando no ombro. Ele faz esse movimento aqui de dor. Ó. Então, o meu VAR que eu tenho que estar muito atento a isso. E às vezes ele faz uma vez e não faz mais. E se você está atento a isso, rapidinho você suspeita disso. E a partir da suspeita disso, você já começa a indagar as coisas que são necessárias para que você feche essa relação com o sistema neuromeníngeo. A gente vai perguntar sobre outros sintomas associados, etc. E quando você fizer isso, você começa já a decifrar qual é o sistema
que é mais prioritário ser tratado. Então, isso é o que você acaba fazendo. Tá? Então, quando você mexe no sistema neuromeníngeo, ele acaba tendo isso. Obviamente que quando você começa a fazer isto, ele começa a ter algumas dessas relações para a gente. Tá? Bom, então essa aí é uma das primeiras coisas. Né? Uma outra coisa que me faz suspeitar de um sistema neuromeníngeo problemático para dor no ombro é quando esse paciente relata dor no ombro e relata dor em outro ponto, por exemplo, de coluna ou articulação. Isso me faz suspeitar de um problema neuromeníngeo. Então, por exemplo, ele fala que tem uma dor aqui e às vezes uma dor lombar junto. Veja se isso não acontece muito frequentemente nos consultórios de vocês. O paciente chega para a gente e fala que o principal problema dele é uma dor no ombro, que o ombro está incomodando, etc. E tudo mais. Ele conta a história para você, ele te explica, e aí você pergunta, existe alguma outra dor também que você tem? E a pessoa fala, às vezes me dói meu outro ombro, às vezes dói a minha cabeça, às vezes dói a minha lombar. E a minha torácica, se eu fico no computador fazendo lives, eu tenho uma dor em queimação. Então, quando você começa a ter essas relações, é o sistema que a gente acaba suspeitando. Sistema neuromeníngeo. E a partir disso, né, eu tenho que tentar fazer as relações com outros sistemas e verificar se de fato ele é o nosso sistema de prioridade ou se ele é apenas uma recorrência do problema. Bom, então, via de regra, o sistema neuromeníngeo para ombro, ele faz uma associação muito grande, sim. Tá? E eu vou contar da minha experiência pessoal para vocês. No meu caso, isto vem muito por época. Olha só que interessante. Tem época que chega muito paciente com dor no ombro. Beleza, ele chega com dor no ombro. Mas o sistema que está problemático são totalmente diferentes. Então chega pacientes com dores no ombro que o problema é músculo esquelético, biomecânico. Tem que mexer na face, tem que manipular essas regiões. E assim vai. E tem época que todo mundo que tem dor no ombro tem problema neuromeníngeo. Aqui em Brasília é muito comum. Ó, no final do ano agora, tá, de 2019, eu atendi 16 casos. 16. Eu veio assim, um atrás do outro. Veio 16 casos de pacientes que tinham problemas de ombro congelado. A gente tem uma pergunta sobre um congelado. Nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Mas são 16 casos. E aí, o que acontecia é que desses 16 casos, vamos dizer assim, a maioria deles tinha o mesmo padrão do sistema de prioridade. Qual sistema estava mais problemático? Então, foi muito engraçado, porque eu contava de um caso para um paciente, eu falava, estou atendendo um caso muito semelhante, estou atendendo um caso muito semelhante, estou atendendo um caso muito semelhante. E a coisa vinha assim, eu tentava, e aí que vem a sacada, né, quando você começa a perceber melhor essas coisas enquanto profissional de saúde, você quer fazer esses links para que o teu raciocínio fique mais rápido. O que linkava essas pessoas juntas? O que acontecia? Qual era algum fator emocional que estava associado a elas? Por que nessa época do ano? Enfim, e eu descobri uma coisa. Tá? Eu descobri uma coisa e eu quero comentar aqui com vocês isso. Eu descobri que essas pessoas, tá, elas passaram praticamente o ano sem tirar férias nenhuma, um grau de estresse assim, bem elevado, tá? Estavam loucas para tirar férias, né? E estavam ou próximas a tirar ou tinham acabado de tirar férias. E aí deu essas
relações assim muito pesadas e deu ombro congelado. E outra coisa, todas elas acima dos seus 35 anos. Então veja, você pode simplesmente ignorar essas informações, falar assim, tá, mas é comum acima dessas pessoas nessa idade, etc, etc. Mas o fato da pessoa ter mais idade e passar a ter maior características de problema de ombro congelado, né, o frozen shoulder, me indica, tá, que existe uma relação do sistema nervoso autônomo nisto. E uma das lives que a gente fez do nosso podcast aqui, né, a gente fala da relação da idade com o aumento do sistema simpático, que ele vai gerando uma simpaticotonia. Eu vou até puxar aqui para saber direitinho qual é a live aqui, ó. Tá, já vou tirar, ó. Cinema. Gente, já fiz tanta dessas lives aqui, pera lá. Sono, edema, gestação, tendinite, ó, tá aqui, ó. Vamos lá. É o meu, no YouTube é o número 28, meu vídeo número 28 do YouTube. Você não vai ter envelhecimento se não souber isso. Tá lá. Quem quiser assistir mais sobre como o envelhecimento acaba afetando muito o sistema nervoso autônomo, depois programa e assiste. Entra lá no canal do YouTube, tem todos esses vídeos que eu faço. Eles viram um vídeo grande. Eu já tenho 42 publicados, então tem um bom material para vocês verem, tá? A Valkyria, ó, deixar um grande abraço para você, Val, tá? Foi muito bom passar esses dias aí trabalhando com vocês. Muito bem. Então, veja, então uma das relações que a gente costuma fazer muito na função autonômica com isso é de você somar essas informações todas, porque você acaba não associando isso. Então, quando um problema ele começa, digamos, a piorar a partir de uma determinada idade, etc, tal, ele pode ter uma relação autonômica associada, sim, tá? Então, nesses casos, existia isso e a gente precisava fazer regulações autonômicas desses pacientes, a gente precisava trabalhar primeiro e segundo neurônio deles, a gente precisava trabalhar as entradas autonômicas desse paciente, a gente precisava ver como estavam os reflexos, o VAS, a gente precisava verificar como estava o ROC, a gente precisava verificar os trajetos neurais, enfim, desativar o máximo que a gente pudesse de influências autônomas, principalmente as simpáticas relacionadas à cápsula articular do ombro. Porque a cápsula articular do ombro ela entra numa desautonomia. Então ela começa o processo inflamatório muito grande, ele começa a gerar muita dor, restrição de mobilidade, depois essa cápsula para de inflamar, gera uma grande restrição de mobilidade, e depois essa grande restrição de mobilidade, com dor, ela passa a ter a só restrição de mobilidade, e é nisso que isso vai afrouxando de novo, e a pessoa retoma. Isso, digamos, é o ciclo, né, do ombro congelado. Esse ciclo do ombro congelado, ele acaba sendo nem sempre entendido pelos profissionais que tratam esse tipo de problema, né, e nem sempre identificado. Tá? Então, normalmente, quando eu pego casos em que está muito inflamado, a minha prioridade básica é quebrar as autonomias para que o processo inflamatório diminua o quanto antes. Quando isso ocorre, aí é quase um trabalho de reabilitação. Eu tenho que ir lá na face mecanicamente e trabalhar o máximo que eu posso para que isso estire e ele volte ao movimento. Tem casos que é mais simples, tem casos que são bem complicadinhos, tá? Então, isso aí é bem interessante. Então, eu acabei falando muito aí sobre capsulite adesiva, que é um dos problemas bem comuns, né?
o ombro congelado, tá? E essa é uma abordagem que quem estuda função autonômica pode estar trabalhando com os pacientes, tá? Bom, uma outra pergunta que me fizeram, que é bastante frequente sobre ombro, é se o ombro é uma área emocional de dor. Tá? O ombro é uma área emocional, ele dói, por que dói, etc. Tudo mais. Okay. Então vamos lá. O ombro, sim, ela é uma área emocional de dor. Ela tem uma relação muito grande, principalmente nas trapezalgias. Nas trapezalgias. Tá? Então, nas trapezalgias, pessoal, elas costumam ter uma grande relação com o problema emocional. Tá? Então, se fala muito do lado direito, do lado esquerdo, se é destro, se é canhoto, etc. Então, se você gosta de se aprofundar sobre esses temas, esses aspectos, não é muito a praia do que a gente faz no curso autonômico. Tá? Eu sugiro você acompanhar o Tisna, lá do Paulo do Brusque, meu amigo. Então, ele trabalha muito com isso aí, tem umas relações interessantes sobre isso. Né? E talvez lá você acabe aprendendo um pouco mais detalhado com ele. Mas, via de regra, olha só, basicamente, vamos pensar que um lado direito seria um lado masculino, um lado esquerdo, um lado mais feminino. E essas relações elas podem ser problemáticas, mas, tá? Em geral, só para ter uma noção básica disso, é como se o peso do mundo tivesse aí nos seus ombros, nas suas costas, etc. Então é um padrão de dor referida. Quem já viu aquele padrão lá do Atlas que segura o mundo, que foi castigado, ele é um padrão de dor referida sobre isso. Né? Então, pode existir uma coisa emocional? Em geral, sim. Tá? Uma trapezalgia que fica recorrente, etc., ela normalmente tem um gatilho emocional. Esse gatilho emocional, ele pode ser um fator problemático. Então, a gente entende no função autonômica sempre que as emoções elas podem gatilhar problemas. Porém, se o meu corpo estiver bem regulado, né, estiver mais resistente, eu estiver com mais saúde, eu estiver no ciclo de ganho de saúde, que é uma das últimas aulas dos módulos lá, eu estou no ciclo de ganho de saúde, essa questão emocional começa a diminuir a presença dela. E é uma coisa muito louca, porque isso passa a reverter na pessoa uma outra coisa legal, que é ela emocionalmente ficar melhor. Então, da mesma forma que a gente pensa assim que a pessoa emocionalmente está ruim e ferra o corpo, o aspecto contrário pode ocorrer também. E não é pouco comum ocorrer não, é bastante comum ocorrer. Vários pacientes a gente começa a tratar, melhora, assim, etc, melhora, blá. E quando isso ocorre, e quando ele melhora, começa o corpo a estar melhor, o padrão mental dele começa a melhorar junto. Ele começa a ficar menos vitimista. Você começa a explicar mais para ele que ele pode alterar padrões, ele pode começar a ser uma pessoa diferente. Ele começa a ver assim uma luz no final do túnel para algumas das coisas que ele está passando. Então, pessoal, eu acredito muito no processo físico ajudando o mental. Muito. Tá? Porque o processo mental, ele tem coisas que, digamos assim, se você não for um psicólogo ou tiver um trabalho muito específico com isso, a gente acaba limitado. É como um psicólogo saber que existe uma questão física e que ele está mexendo na questão física. Muitas vezes ele não sabe. Então eu entendo muito que essa relação psicológica ela existe, ela é um gatilho, ela deve ser trabalhada, deve ser conversada e se você tiver jeito para conversa sobre isso, legal. Se você for daquele cara muito pragmático, muito tosco e falar, para de frescura, etc e tal, isso, cuidado. Tá? E aí envolve o que a gente chama do perfil de terapeuta. Se você não sabe qual é o teu perfil de terapeuta ainda, você pode ter um belo de um problema
quando você quiser abordar coisas emocionais com os pacientes. Então, isso é uma falha. Então, você acaba não sabendo fazer o que a gente chama do jogo do atendimento. Você começa a dar informações desencontradas, repetindo informações igual um papagaio. E isso é um problema. Ó, vou falar uma frase de impacto. Não seja o papagaio. Tá escutando essa coisa nessa live aqui, tô falando o pessoal daqui, ó. Tá escutando essa coisa nessa live, não fica repetindo sem saber. Ah, mas o professor que falou, ele é bom. Não é assim que funciona. Tudo isso, o ideal é você pegar essas informações e começar a refletir sobre elas, ver se aplica, ver se isso seria bom, etc. Eu sempre falo, até de mim, duvidem. Vai lá pôr em prova se isso realmente acontece, se acontece com os pacientes que vocês estão atendendo. Tá? Então, essa coisa do emocional, ela tem relação e muita com o ombro. Raramente um problema de ombro, uma trapezialgia assim, não teria uma coisa emocional. Né? E a última paciente que eu atendi, uma trapezialgia esquerda, foi exatamente isso. Era um gatilho emocional, né? que era de uma mãe, né? Que tinha um dilema profissional muito grande, não conseguia saber se deixar o filho em casa, se não deixava, e a grana apertava, e enfim. Uma coisa muito complexa. E ela tinha um problema, sistema neuromeningeo. E quando isso começou a melhorar nela, soltar, trabalhar, pá, ela acabou falando a situação, né? Começou a se abrir, começou a querer contar, né? E aí, né, a gente precisou conversar alguma coisa sobre isso, né? E o que eu tenho visto assim nesse caso, pessoal, é que quanto maior a tua experiência de vida, mais você ajuda as pessoas. É muito louco isso, porque eu sou pai, eu tenho um casal, a Júlia e o Eduardo. Vocês veem nas redes sociais aqui, né? A gente sempre coloca. Eles são meninos assim maravilhosos e que ensinam todo dia. Todo dia a gente tem que aprender coisa nova com eles. E aí é uma coisa muito louca, porque isso acaba indo para o nosso campo de batalha lá, que é o nosso consultório, nossos atendimentos. E falar deles nos atendimentos é sempre um sucesso com os pacientes, porque aproxima a gente tem uma relação muito mais próxima quando isso acontece, né? Então, eu falo assim que você que não teve essa experiência, você vai ter que ganhar isso na autoridade do conhecimento. Então, você vai ter que, por exemplo, você não é pai, não é mãe, não quer ser, não importa, tá? Isso te desconecta um pouco de quem leva o filho para ser atendido por você, porque você não tem um. Então, você vai ter que ganhar isso na técnica. Você tem que ser muito bom tecnicamente para que essa conversa flua bem. Quem é pai ou mãe já levou o filho para ser atendido em algum lugar, quer ver uma fotinho dos filhos do profissional que está atendendo. Ah, ele tem filho também. Ou, é uma mocinha recém-formada, que não tem filho, e aí você fala que o teu filho está chorando, e aí simplesmente a mocinha fala, para você que não, você tem que deixar ele chorando até ele acostumar. E isso não tem verdade, porque ela nunca passou por isso. Então, esse é um problema, né? Então, quando envolve uma questão emocional, muito cuidado. Se você não sabe lidar com isso ainda, não vai ficar lidando muito. Vá para coisa técnica, uma ou outra orientação assim, né, mais tranquila, tá? E segue com o paciente um pouco do que você está fazendo. A não ser que você comece a ganhar mais cancha nessa coisa, sabe, a saber mais isso, vá com muita calma nessas questões emocionais, tá? Porque isso pode, de fato, assim, a pessoa ter vários problemas. Eu lembro de um caso de um amigo
que ele começou a aprender essas coisas emocionais, né? Eu não vou falar o nome aqui para não, tá? Não comprometer, mas eu lembro dele me falar assim, Felipão, eu vi que ela tinha uma coisa emocional, era com o marido, e eu falei, cara, se separa desse cara, não tem nada a ver, etc. A mulher separou do cara. O que aconteceu? No outro dia, o marido estava lá no consultório dele. Pois é. Então, ó, vocês ficam espertos com essas coisas aí. Fica falando, fica dando aí orientações, né? Sem estar sabendo bem. Isso aconteceu de verdade. E olha, e eu vejo que no interior isso ainda é pior. Esse amigo meu é do interior de São Paulo. Tá? E ó, eu não tô vendo ele no chat aqui, tá bom? Nem aqui. Então fiquem tranquilos. Então, isso é um problema. Ele acabou tendo que aprender com essa experiência. Tá? Então, questões emocionais, sim. Muito cuidado com isso. Muito bem. Mais uma perguntinha aqui que eu acabei recebendo. Olha lá. Quando o paciente fala que tem uma tendinite, bursite, etc., o que a gente pode fazer para ajudar? Tá? Bom, essa é uma pergunta que acho que todo mundo já recebeu na vida. Doutor, tem uma tendinite, e aí? Isso é tratável, não é? Tendinite trata, não trata? Bursite, o que é? Tudo mais. Eu acho que a primeira coisa importante que você tem que fazer é desconstruir essa coisa que ele tem uma tendinite, uma bursite, etc. Sem falar que ele tem uma condição problemática que levou ele a inflamar tal coisa. E você pode dar vários exemplos disso. Tá? Vários exemplos. Por exemplo, 10 caras remando num barco, 3 pararam de remar, os outros vão ficar como? Sobrecarregados, doloridos? Ótimo, esse é o teu tendão. Qual que é o problema? Ah, quem não tá remando, doutor. Então beleza. Então vamos achar quem não tá remando, vou para remar. Então esse é um exemplo que você pode utilizar para os seus pacientes. Simples, objetivo, tá? E muitas das vezes você tem que associar essas coisas para que ele entenda, ok? Então essa é uma das maneiras. Quando algo mais complexo, você precisa criar, digamos, uma historinha para que essa coisa funcione. Então, por exemplo, você falar assim, eu tenho uma tendinite no ombro. Ok. Você força muito o ombro e o que acontece? O sangue não chega adequadamente aí no teu ombro. E o sangue é que faz recuperar as coisas. Por que o sangue não chega bem aí? Porque tem uma estrutura assim, 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 assado que não deixa chegar. E aí você começa a falar sobre isso. Por exemplo, várias pessoas que têm tendinites de forma recorrente, não só em ombro agora, elas têm um problema metabólico. Tá? Alunos que estão no função, se vocês não estão atendendo as tendinites ainda como questões metabólicas, está falhando. Tem que examinar o metabólico desse indivíduo. Tem que examinar o metabólico. Tá? E quem quiser saber mais sobre o que a gente fala sobre tendinite, também tem mais uns videozinhos que a gente já comentou lá no YouTube. Cadê? Tendinite, cadê? Tá? Tá, ó. O vídeo número 30 lá do canal do YouTube. Ó. 30, 31. Tem 2 vídeos aí de pelo menos meia hora que você pode aprofundar mais quando a gente fala sobre tendinite. Então, não tem como. Tendinite, ela tem uma relação metabólica, principalmente se ela é em mais de uma articulação. Então, às vezes ele tem uma tendinite de ombro e você não se atenta que ele também tem uma tendinite do tendão de Aquiles, ou que ele tem uma bursite glútea, ou que ele tem uma tendinite de cotovelo. Então, não tem como. É importante que você, né, tenha noção que essa coisa pode estar acontecendo. Então, o problema de prioridade, vai lá verificar a biomecânica, vai lá verificar se tem uma candidura mater, vai lá verificar essas questões associadas. Porém, a recorrência, ela normalmente está associada ao sistema metabólico. Tá? Normalmente está associada ao sistema metabólico junto com o sistema vascular. Então ali a coisa não anda bem. E aí você vai começar a ver os testes disso e começar a verificar
como que você pode estar ajudando essa pessoa. E aí, nisso você tem que saber muito bem como explicar, porque as pessoas não vão entender simplesmente que uma tendinite dela, ela vai precisar fazer uma dieta também para melhorar. Tá? Talvez vários de vocês estão assistindo a live não vão entender ainda que, poxa, uma tendinite ele tem que ter alguma certa dieta associada? Sim, ele precisa ter uma certa dieta associada. Senão volta os problemas. Tá? Enfim. Bom, então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente pode fazer para ajudar. A gente está indo mais para os finalmente aqui, principalmente no Instagram. E aí o pessoal que está no Instagram, quem quiser continuar, eu vou continuar um pouco o pessoal do Zoom. Então, corre lá no grupo do Telegram, se não está inscrito, corre, entra lá, a gente vai continuar pelo menos um tempinho aqui depois, dando sequência aqui no Instagram, só pode 1 hora. Tá? Então, quem quiser, tá achando legal, já vou agradecendo a participação, que já são 10h21 aí. E quem quiser, já migra para lá e eu estou esperando vocês, quem quiser estar continuando aí. Muito bem, a gente tem basicamente ainda mais 2 a 3 perguntas aqui. Bom, e quando rompe um tendão? Quando rompe o tendão, o que acontece? Se opera, não se opera? Como que é? Eu já atendi vários pacientes, pessoal, que eles chegaram na consulta só para saber assim, Felipe, eu quero saber se eu opero ou não o meu ombro. Pronto, eu não quero tratar, assim, eu só quero saber assim, opero o meu ombro ou não opero o meu ombro. E a primeira coisa que eu falo é que assim, olha, se eu falar para você operar, você vai operar? A depender da resposta da pessoa, se ela falar sim, aí eu examino para valer. Se ela falar assim, ah não, mas eu tendo a não operar, então já não tem muito o que fazer, tá? Mas via de regra, não se opera, tá? Você tem que ter, digamos assim, nos casos de ruptura de tendão, né? Via de regra não se opera, porque normalmente os outros músculos eles acabam compensando muito a atuação, né? Eles acabam compensando muito a atuação desses tendões que ficam rompidos, etc. Então, ele acaba sendo assim uma, uma possibilidade muito remota, né? E como que eu faço para saber? Eu faço alguns testes funcionais com ele, né? Então, por exemplo, botar a mão no ombro, botar a mão na cabeça, conseguir desabotar uma blusa, né? Questões funcionais, verifica junto com a idade, tá? A idade, né? Enfim, a depender, não adianta. E ó, uma outra coisa que eu falo para eles é o seguinte: foram feitos vários estudos e nesses estudos foram verificados, acompanhados os pacientes por 20 anos. E não é mentira, saiu agora, vários desses estudos começaram nos anos 2000. Os pacientes foram acompanhados por mais tempo. E a partir disso eles começaram a verificar quem operou e quem não operou. E aí, qual que é o resultado disso? O resultado simplesmente é que quem não operou está tão bem ou até melhor que quem operou. Então vejam, são nessas coisas que você começa a ver. E nem sempre uma cirurgia ela vai ser essa solução, tá? Isso é algo que a gente deve sempre explicar às pessoas. Porém, muitas vezes é necessário operar, tá? Por exemplo, se a pessoa tem uma luxação recidivante do ombro, a pessoa gosta de fazer esporte, tem um certo grau de agilidade, ele quer fazer alguma atividade física ainda, tudo mais, e o ombro vive saindo, opera, reabilita depois, né? A fisioterapia é ótima, tá? Eu estou falando nessa live especificamente sobre ombro, tá? Mas isso pode ocorrer, por exemplo, um LCA.
todos os meus pacientes que rompem LCA, eu falo para eles, cara, opera isso. Opera, deixa esse joelho frouxo, deixa esse joelho bambo. Opera esse negócio. A reabilitação hoje está muito acertada, muito bem feita. Raramente você vai pegar um grupo de fisioterapia que não saiba fazer um protocolo decente de reabilitação de LCA, sabe? Então, cara, opere. Se operar, opera, tá? E é isso, tá? A gente tem que também e é sempre assim, né? É sobre o paciente, não é sobre você, né? É pensar sempre o que pode ser melhor para ele aí. Tá? Muito bem. E ó, aqui a gente ainda tem algumas outras perguntas que seria assim, quais são os problemas mais comuns do ombro que eu encontro? O problema mais comum que eu encontro de ombro é trapesalgia. Trapesalgia. Dor no trapézio é a mais comum, muito comum, tá? É a que mais a gente costuma ver. E até agora, com muito orgulho, eu nem comentei da relação do fígado com o ombro direito. Uma clássica osteopática nisso. Na osteopatia acaba assim, tem dor no ombro direito, o cara nem examina, vai direto no fígado. Tá? Muitas vezes não tem nem ideia do porquê nisso. Virou um papagaio, igual eu falei. Não seja o papagaio. Ouviu aqui e não entendeu, mas quer fazer. E é legal porque você faz um teste segundo o neurônio do fígado e de repente libera o movimento do ombro e você acha, uau, isso é o máximo, tá? E aí você quer tratar o fígado e não sabe direito como, etc. Se você pensar em sistemas de prioridades e recorrências, você iria entender que tratar o fígado não é só fazer um bombeio dele. E aí é que tá, né? Então existe assim uma possibilidade de você gerar uma sobrecarga para aquele paciente. Simples assim. Uma sobrecarga muito grande para ele e isso ser algo muito, muito, muito problemático. Tá? Então são coisas assim que acontece. Muito bem. Ó, eu vou me despedindo aqui do pessoal do Instagram. Muito legal, obrigado por estarem participando aqui. Tá? Tem algumas perguntas aqui, mas enfim, migrem para cá pro Zoom que eu vou estar respondendo por aqui. Então, eu já me despeço de vocês, um grande abraço para todo mundo aí. Douglas Felipe Alvarez, grande amigo do Chile, Lília, doutora Eliane, Daniele Barreto, o Diogo lá de Salvador, um abraço, Leonardo, Jana, Emanuele, enfim, pessoal, um grande abraço para vocês, tá? A gente na semana que vem vai ter live também, fiquem ligados aí, a gente sempre posta. E para quem ainda não tá lá no grupo do Telegram, se inscreve lá que a gente sempre passa maiores informações e com alguns conteúdos exclusivos, algumas sacadas que a gente tira direto do consultório para lá, tá bom? Então, ao pessoal do Instagram, um abraço, a gente se encontra. Tchau. Só um minutinho, galera. Estou encerrando aqui. O vídeo terminou. Papá. Pronto. Fica no Store para quem quer ver um tempinho. Já vou tirar isso aqui e volto para esse de casa. Aí. Espera lá. Muito bem. Estamos aqui, ó. Agora, raiz mesmo. Ó. Fone com fio. Muito bem. Vamos lá. E, ó, o pessoal que está aqui, quem quiser fazer pergunta, já escreve aqui para mim, já tem algumas perguntas, tá? Quiser contar algum dos casos, avisa, a gente liga o microfone, etc. Tá?
E, enfim, fiquem à vontade. Principalmente o pessoal que está no curso, né? Às vezes quer tirar uma dúvida, uma coisa assim também, sobre o que comentamos, tá? E legal. Bom, temos aqui alguma coisa de dica extra, tá? Que dica extra a gente pode dar para tratamentos do ombro? Cara, ó, se tem uma dica que funciona para isso, tá? É a seguinte: é você não cair na falsa impressão que você sabe o que está fazendo para ombro. Porque o ombro é muito multivariado. Muito, 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 muito. E eu acho que a primeira diferenciação que ajuda a nortear é o que eu comentei lá no comecinho. É trapézio, ombro. Movimento, problema constante. Dor localizada ou dor espalhada? Como que ele acessa a dor do ombro e como que ele te mostra a dor do ombro? Quais são os movimentos que ele faz? E a partir disso, você vai dentro dos sistemas. Sistema neuromeningeo. Pede, pergunta quais são os sintomas. Você tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Vê o que ele tem, lista. Sintomas do sistema esquelético. Você tem isso, tem isso, tem isso, associado. Do sistema visceral. Você tem isso, isso, isso. Via de regra, a dica final é: quanto mais sintoma de um determinado sistema, possivelmente, ele está mais relacionado àquele sintoma. Você tem 10 sintomas do sistema neuromeningeo contra 3 do músculo esquelético e 6 do visceral. Como é que você trata as ordens? Está para entender um pouco, né? Tá? Dentro disso, você acaba hierarquizando isso. Tá? Então, isso é um pouco do que a gente está preparando para vocês do Autonômicos ao Vivo também, que é um pouco essas noções, né? Agora que vocês estão começando a pegar um pouco mais sobre isso, a gente começar a hierarquizar isso, onde que eu atuo primeiro, né? Em algumas dessas situações, tá? E, bom, a ideia sempre do podcast do Função Autonômica, ela é relacionar sempre os conceitos da função autonômica com alguma patologia, tá? E aí começar a colocar coisas assim. Então eu vou começar a ser muito mais específico sobre isso, né? Que eu dei muita coisa básica também, que é sobre envelhecimento, tá? E a ideia é, de fato, começar a colocar mais sobre patologias do dia a dia e sempre com dúvidas muito mais práticas. Então, assim, quando vocês tiverem dúvidas, etc., postem no grupo, tá? Os alunos do Função. Postem lá no nosso chat secreto. Coloquem os casos clínicos. Dali a gente começa a tirar as coisas, vocês fazerem as discussões e aí a gente conseguir dar ainda mais suporte a vocês, porque ele acaba sendo também um curso em construção. Tá? A gente acaba construindo junto a partir das dúvidas, a partir das coisas que vocês acabam tendo, né? E, enfim, então a ideia é um pouco essa, e a gente conta aí com a ajuda de vocês nisso. E, bom, aqui nós vamos finalizando nosso conteúdo de hoje, do podcast do Função Autonômica. Eu sou Felipe Matuzzi, fisioterapeuta, osteopata, professor e PhD. E aqui nós vamos discutir a sua jornada para entender como transformar o sistema nervoso autônomo nessa ferramenta de entender o paciente. E a gente se encontra no próximo episódio.